um aqui, a gente não é branco, entendeu? Então, assim, se você pegar a galera do leste europeu e coisa e tal, aí tá, beleza. Mas, assim, brasileiro não é considerado branco nem fenotipicamente fora do Do Brasil, Brasil. entendeu? Então, assim, resposta de formulário, branco. Resposta subjetiva, nem tão branco, eu acho. E acho que William, tem eu outro não tô te ponto vendo. Vocês estão também. vendo o William? Eu também não tô vendo o William sumiu. Você mora na mesma Tá um casa que ele, não apagão. tá vendo ele? E não tô vendo ele. Eita, É isso gente, aí. como assim? Tem um outro ponto aí também, Eric, quando eu falo que quando eu me considero uma pessoa branca, eu tenho que. Eu tenho que não, né? Mas eu passei a assumir meu privilégio branco também, porque eu vivi um privilégio branco a vida inteira, que é difícil para mim, não é que é difícil para mim, mas eu não pensava sobre isso durante muito tempo, entendeu? Então, eu, por exemplo, nunca sofri um preconceito das pessoas me acharem preta ou parda. Nunca tive um preconceito de cor. Nunca sofri um preconceito de cor, né? Por nunca ter sofrido um preconceito de cor, eu não sei como é. Eu sei como é preconceito de outras formas, mas um preconceito de cor, eu não sei como é. Nunca sofri um preconceito de cor no Brasil. Talvez fora do Brasil, justamente porque as pessoas, né, te consideram brasileira fora do Brasil, e aí você, com Latina. certeza, não é branco. É latina. Mas um preconceito de cor no Brasil eu nunca sofri. Então, para mim, também é um pouco de... Eu me considero branca porque eu sou tratada como uma pessoa branca. As pessoas me tratam como uma pessoa branca. No Brasil. No Brasil. Então, também para mim é um meio de eu reconhecer o meu privilégio. E aí, quando eu começo a pensar no meu, pensar no seu privilégio branco, é recente na minha cabeça. Porque eu cresci a vida inteira com pessoas, né, mestiças, com pessoas negras, com pessoas pretas, com pessoas pardas. Então, para mim, essa coisa de você começar a raciocinar o quanto eu nunca sofri um preconceito de cor é um exercício também de respeito, sabe? De você saber o seu lugar, assim, nessa sociedade. Então, tipo, nessa sociedade em que eu vivo, o meu lugar é o lugar de uma pessoa branca. Eu nunca sofri um preconceito de cor. E a Djamila Ribeiro, ela fala assim, a gente tá aqui falando, então a gente tem lugar de fala, mas ela fala assim, ó, isso aí tem que ter, né? Isso é obrigatório. Ela fala assim, a gente pode falar, aliás, a gente tem que falar, né? Nós, é a frase da Angela Davis, que é que eu vou indicar, né? Não basta não ser racista, tem que ser antirracista. Então, assim, claro que a gente pode falar, mas isso que você falou, Lígia, é bem relevante, porque a gente pode falar pela nossa experiência, a gente não pode falar pela experiência do grupo. Eu não faço parte do grupo negro, não tenho como falar, né, não tenho como falar como é ser negro, não tenho como falar sobre as minhas impressões sobre o que é ser negra, mas eu não sou. Não tenho como falar sobre isso, né? Eu demorei bastante tempo para entender isso. Ela fala muito, você não fala pelo grupo, né? Você fala pela sua experiência, e tá ótimo, você pode falar, né? Você quer seguir no roteiro, Tati? O próximo tópico? Vamos tentar colocar, peraí, deixa eu tentar compartilhar aqui. Você desativou a minha... Tá. Foi, só para você saber, foi intencional, tá? Não foi assim que... O host. Imaginei. Boicote. Boicote. Fascista! Só enquanto você gera aí, Tati, eu perguntei isso só. porque tá na moda, mas assim, para efeito de privilégio branco, eu também sempre tive. Porque aí entra essa questão que não está muito no foco aqui, que é sobre autoidentificação e heteroidentificação. Eu aprendi, e tem uma autora que a Leila Schwartz cita, e depois eu virei fã, muito fã dela, que chama Lia Weiner Schuckmann. Ela é de Santa Catarina e tal. Ela fala sobre branquitude. Ela fala muito mais sobre branquitude do que sobre outras coisas. E ela fala como é que a gente aprende a ser branco. Porque ela fala que a gente não nasce sabendo o que é ser branco. Então, meu irmão é mais claro do que eu. Nós somos dois. Meu irmão a pele dele é mais clara do que a minha. E eu pensava, eu acho que eu nasci pensando, primeiro que ser branco eu aprendi a ser branco desde muito novo. Eu venho de uma família que é naturalmente muito racista, uma família de pessoas brancas muito racistas. E eu lembro a primeira vez que eu fui me descrever, a gente estava jogando aquele jogo Nome, Lugar, Objeto, Stop. E por alguma razão eu coloquei branco, e alguém falou, não, você não é branco, ou você é branco. Eu falei, não, eu não sou branco. Branco é meu irmão, que tem a cor mais clara do que eu. Eu não sou branco. Então, assim, aquilo ali foi um choque para mim, porque eu nunca até hoje não me considero branco.
Foi um choque para mim saber que eu era branco, e nem achei muito legal, para ser bem honesto. Eu acho que tinha alguma distinção para mim ser pardo. Então tem essa diferença de como a gente se vê também, né? E como os outros não veem. Mas eu nunca sofri nenhum preconceito, porque ninguém me vê. As pessoas me veem como branco, sabe? Muito embora eu não me veja. Mas enfim, segue lá, Tati, desculpa. Não, aí vai para o segundo capítulo, né? Eu acho que a gente discutiu muitas coisas do primeiro. Na verdade, a gente discutiu sobre o livro inteiro, a gente fez várias intersecções aí. Mas o segundo capítulo ele vai trazer as teorias, né? Que é o que a gente está falando aqui hoje também. E ele começa falando do Rousseau, né? O homem nasce bom, é sociedade que corrompe. E o bom selvagem, todas essas teorias, né? Que a gente conhece bem. E ele tem até uma visão otimista. Ela fala, a gente, né, tem que extrair a parte otimista, que é uma questão de integração até que benéfica, assim. Comparativamente às outras teorias que vêm, que é do monogenismo, do poligenismo, né, que uma vai entender que a raça humana ela vem de um único gene, que na verdade tem toda essa diferenciação ao longo do tempo. O poligenismo não, vai entender que, na verdade, existem genes diferentes, e aí vai entrar a questão da degeneração, algumas raças são menos capacitadas, são menos habilitadas à sobrevivência, e outras são mais. E é justamente o poligenismo que vai dar origem à ideia de eugenia. Então, tá, já que existem raças melhores, então a gente pode manipular aqui esses genes para poder criar uma raça perfeita, maravilhosa, né? O poligenismo ele vai também influenciar a questão do darwinismo social, que foi uma teoria que entrou com tudo, né, nesse momento histórico no Brasil, que foi exatamente esse momento de temos aqui uma população negra ex-escravizada que, né, a gente precisa dar um lugar social para eles. Então, qual que é esse lugar? Tem toda uma crítica à miscigenação. Eu não sei, gente, vocês podem me cortar, comentar, porque Não, vai seguindo. essa coisa da Não, exposição acabou eu aqui não, eu já. não posso não, porque eu sou homem branco e o Eric vai dizer que eu tô fazendo uma interruption. Interruption, pois é. Sim. Mansplaining. Explaining. Vamos falar sobre discriminação de gênero, nosso, senão a gente vai longe também. Aliás, você fala muito sobre, Tem sobre, outros sobre a livros sobre isso. sobre a posição de vulnerabilidade, né? Sim. Liga Defensora, né? De mulheres negras, e tudo vai junto, né? Não tem como separar. Mas vai, tá chegando na hora que o William vai falar, que quando chegar ali a antropologia criminal, aí então, todo mundo desliga o microfone, que ele vai passar 1h30 falando. E chegar no Lombroso. Gosto. É... Não Ah, minto. Não gosto, né? Mas enfim, tem que saber, né? Pois é. Então, eu acho que assim, duas correntes principais se destacam nesse momento, que é essa antropologia cultural ou a etnologia social, né? Que entende que, na verdade, e aí a própria Lília fala no livro que assim, a gente também tem que ver um lado positivo dessa teoria, que é o seguinte: todos os povos eles tendem a uma civilização desenvolvida no sentido tecnológico, branco, né, como referência. Então, eles olhavam para os indígenas, para os negros, como só civilizações que estavam no outro patamar de desenvolvimento. Então, não é que eles eram inferiores, eles só estavam num momento diferente do desenvolvimento. E que tá tudo bem isso, eles vão chegar em algum momento, talvez com a ajuda do homem branco, maravilhoso, aquela coisa, né? Só que aí veio o darwinismo social, né, meio que em contraposição a essa ideologia, assim, científica, que era derivado do poligenismo, né, em que via um escalonamento mesmo de genes, de raças, e que existe a raça pura, existe a raça superior, há uma crítica muito ferrenha à miscigenação, e começa essa ideia do branqueamento, né, uma filosofia do branqueamento no Brasil, para que a gente se equipare a essas civilizações europeias. E aí o diretor lá do Museu Nacional também vai com aquela teoria para o Congresso Filho da fruta, Internacional. inclusive. Não é? Fiquei.
perplexo. Tem a fofoca dele também no livro, né? Que Tem, eles tem. discutiram. E é isso, gente. O que vocês querem falar sobre esse ponto? Não sei. Se quiserem trazer alguma coisa. Tem Uma bastante vez, coisa, né? quero, vou dar só um glimpse aqui. Quando eu estava fazendo Nossa. mestrado, eu lembro que tinha um juiz, que ele chegou a ouvir ele falando disso. Eu estava fazendo mestrado, eu não deveria ouvir isso, mas eu ouvi. O juiz, ele dizendo, eu estudei muito direito, mas quando o criminoso, o acusado entra na sala, eu olho no olho dele e eu já sei se ele é culpado ou se ele é inocente. Mas como é que você sabe, amigo? Você tem bola de É um cristal? Como é que mago. faz? Pois é, como é que faz? Como é que você está sabendo disso? Feitiço. É magia. Pois é, e tem tudo a ver com isso, né? Com essas proposições de Lombroso Totalmente. e tal. Agora eu vou te dizer o Totalmente. seguinte: se ele tivesse dito a mesma frase em 1800, bruxo ia para fogueira. Então, assim, tem que ver direitinho isso daí. Mas tem muito, a gente Famoso. tem, né? O nosso racismo que está bem muito estrutural, né? E saber que isso é importante. A gente tem isso, né? Eu cresci sabendo o que é ser branco, eu cresci sabendo o que é. Eu cresci minha mãe vendo um negro passando e falando: ó, lá vem um cara ali e tal, se liga, sabe? Isso vai dentro da gente. O exemplo que a Lia Weiner fala sobre branquitude, na vida dela, ela fala que ele foi levar o filho dela para fazer um tour na escola para matricular o filho dela e a mulher ia apresentando. Falava, essa aqui é a diretora, ela faz não sei o quê. Esse aqui é não sei quem, ele faz não sei o quê. Esse aqui é o nutricionista, ele faz não sei o quê. Todos brancos. Quando passou pela cozinha, todas mulheres negras, ninguém apresentou as mulheres negras. Aí ela fala, ali foi que meu filho descobriu que pessoas negras não têm nome. Elas não têm nome, elas não têm profissão, sabe? Mas é assim que a gente está aprendendo o que é ser branco, né? Sim. É nesse contexto que a gente vai aprendendo. Então, assim. Eu vou fazer um disclaimer, mas dentro desse teu tópico, Eric, porque assim, eu sou de uma família do interior do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, por si só, já é racista, homofóbico e outras coisas mais relativas à sociedade, né? Infelizmente. Tem uma parte da cultura que é muito bonita, de música e coisa e tal, mas também tem essa parte de preconceito muito arraigada. Tem origens históricas também que não cabe assim em grandes informações. Mas, enfim, e aí, o que eu quero dizer com isso? Que existem dois movimentos que eu percebo. Um é o movimento que a gente faz através do livro, de bibliografia, de palestra e tal, que é discutir a coisa de uma forma mais ampla, de uma forma social, portanto. E o outro movimento é de fora para dentro. Você meio que internalizar coisas, discutir com você mesmo e tal. E eu percebo que os dois são importantes. Você entender a história externa para se orientar internamente. Aí a psicanálise, que a Tati manja melhor que eu, deve explicar algo por aí. Mas assim, na minha história, eu venho de uma família que é muito racista. Por exemplo, lá na cidade de Rio Grande, tem 200 mil habitantes, a cidade onde eu nasci e cresci até os 15 anos, tem o polo naval, onde eram construídas as plataformas petrolíferas. E aí teve uma migração do povo baiano, que foi para Rio Grande, que são eminentemente negros. Né? E dizem que é o segundo lugar mais negro, né? Fora da África, a Bahia e tal. Não sei se ainda é, mas enfim. E aí eu lembro, aí a história interna, né? Eu lembro da minha família se referindo a essas pessoas como aquela negrada, entendeu? No tom mais claramente pejorativo, perdão do trocadilho. Porque. E eu me lembro que aquilo me causava desconforto desde o princípio. Eu tinha 14 anos, eu acho. Por quê? Entendeu? Esse tom de pejoratividade tão grande, tão acentuado, coisa e tal. O que essas pessoas têm de tão diferentes assim, e de tão ruim, né? Para você de pronto atribuir uma característica. E só que ao revés, eu lembro que eu estudava num colégio público de classe baixa, né? E era bem miscigenado, assim, tinha muitos representantes de várias classes sociais e raças.
E eu tinha, nesse colégio, muitos colegas negros e tal. E nesse colégio era bem misturado, foi a verdade, né? Tinha pobre, tinha classe média, tinha negro, tinha branco, não tinha muito indígena, porque a região não tinha tanto. Mas eu lembro que tratar igual todo mundo era um preceito do colégio. Eu achava isso o máximo, entendeu? Então, quando eu recebia da educação formal esse raciocínio e chegava na minha família e via um raciocínio mais pernicioso, o raciocínio que eu condenava, ainda bem, era o raciocínio da minha própria família, entendeu? Mas veja como o negócio estava arraigado. Enfim, para concluir o raciocínio, eu acho importante esses dois movimentos. O movimento teórico, externo, coisa e tal, mas também esse movimento interno, né? Porque não adianta de porra nenhuma, isso para várias áreas da vida, a gente usufruir do conhecimento teórico, analítico que está disposto pelo mundo, pela sociedade, e internamente você está cagando, entendeu? Então, assim, esse tipo de discussão é importante, eu acho que muito por causa do diálogo interno também. Mas eu vou retomar uma coisa que você estava falando no bloco anterior, antes da gente cair, Você não para fazer finalizou. para fazer um raciocínio Muito chique falar com isso bloco, aí. né? Achei bem elegante. Bloco anterior. Vários tópicos aqui dessas doutrinas são coisas que a gente estuda no ensino médio, né? Ensino médio mais que ensino fundamental, né? Então, tipo, são algumas coisas que você vê durante as suas aulas de história, de literatura, e depois, tipo, na faculdade, são coisas que a gente com certeza passou por todas essas doutrinas aqui, mas aquela questão de quem narra a história, né? Porque eu lembro quando eu estava, tipo, no colégio, que eu estudei muitas das coisas que estão aqui, nunca foi dessa perspectiva tão do quanto isso foi Crítica. de uma perspectiva crítica, exato. Foi mais de uma perspectiva de, então, tem um darwinismo e olha como é romântico isso aqui, né? Então, tipo, tem poligenismo e monogeísmo, mas não numa concepção crítica. E para mim, concatenando com o que o William está falando, é porque durante muito tempo a gente viveu muito um discurso de que não vamos falar de racismo de uma maneira Sim. de assumir que somos um país racista. Então, tipo, vamos falar, né, das coisas sem tratar a fundo, né, o problema. Então, não, imagina, tipo, não é um país racista, porque afinal de contas é um país miscigenado, então, tipo, não dá para ser racista se todo mundo é misturado, e aí você não aborda, né, o tema, pelo menos eu não tinha essa abordagem, né, para dizer que, nossa, isso aqui era racismo em 1800, é racismo hoje, né? E construiu, né, toda essa sociedade que você aprende a ser branco, né? Então, tipo, foi só você sendo ensinado a ser branco desde do ensino médio, tipo, você aprende a ser branco, é isso, te ensinou a ser branco, e aí você aprende a ser branco e você não raciocina, né? Como, tipo, as coisas foram te contadas de maneira romântica. Você passa aí relendo, né? Esses capítulos que ela traz, essas teorias que você fica lendo, você fala assim, caraca, né? Que bad essas teorias todas. Demais. Para mim, essa foi E a é isso, pior tipo, parte. não é o primeiro contato, né? Assim, se você for pensar, você teve contato com todas essas teorias a vida inteira, mas numa outra narrativa, né? Sim. Numa narrativa só para te contar como isso aconteceu e como a gente já superou, né? Então, tipo, aconteceu, mas ó, tá superado, né? Tá tudo bem, tipo, não somos um país racista. Muito mais fácil negar, né, do que fazer alguma coisa que amar e mudar as coisas, isso me interessa mais, para citar o filósofo Belchior. Belchior é o grande. Total.
só acrescentando um pouquinho, e eu acho que, assim, mais que isso que a Santinha trouxe, concordo bastante com ela, mas eu acho que o que a gente viveu na realidade era muito incompatível com o que a gente estava aprendendo. Então, eu acho que a gente não tinha, talvez, a consciência para, no plano concreto, absorver o que estava sendo dito. Porque eu lembro que eu tive professores de história muito críticos, assim, de trazer essas teorias e... Teve até uma professora do colégio que me levou para o assentamento do MST. Eu estava ali com as famílias. Foi incrível, Foi em mas São e Paulo? assim, eu fiz a ETEC. Hoje é ETEC, né? Na época era ETESP. E imagina, uma professora de história do ensino médio levar você para o assentamento da MST. Diferenciado. Foi incrível, né? Foi incrível, mas eu acho que talvez a gente não tenha a dimensão, consciência do que rola, do que está rolando, porque a gente cresce numa bolha, nossos familiares, nossos amigos, e e aí, quando a gente começa a ter essa consciência, expandir, né? Começa, nossa, realmente faz todo sentido, né? O que a gente aprendeu, o que tentaram passar, está acontecendo, gente. A gente tem que, né, lutar aí contra essas questões. Mas só um parênteses do que a Santinha trouxe. William, Hum. quer falar? Não, eu só vou dizer então que a parte que... Eu não vou dizer que foi ruim, porque, como vocês disseram, muitas dessas teorias a gente já tinha passado por elas em algum momento da vida, do ponto de vista do estudo formal, né? A gente já tinha sido apresentado a elas. O problema é o ponto de vista, né? É o referencial que você vai tomar sobre aquela teoria. E assim, eu me senti profundamente incomodado na leitura do livro, incomodado, pela narrativa histórica, entendeu? Tipo, porra, enfim, eu gosto de ciência, eu acho que faz sentido e coisa e tal, mas lendo o livro, eu fiquei me questionando, sinceramente, assim, a melhor palavra para definir é filha da putagem, entendeu? Mas que filha da putagem, cara. A ciência foi usada totalmente, tá, vários exemplos históricos e muitos deles relacionados à raça, né? Coisa louca isso, por conta da eugenia e tudo mais. A Alemanha nazista fazia experimento com os outros porque era diferente e tal, enfim. Mas, assim, a discussão sobre isso também, de como a utilização da ciência, que em tese é benéfica para o mal, e a narrativa histórica do jeito que foi feita, também de forma deturpada. Eu comentava isso com o Eric antes. Tipo, eu sou fã assíduo de museu. Pô, viajou, dá um confere no museu e tal, conhecer. Tem um historiador que eu mais gosto no Brasil, eu acho que vocês conhecem, se não conhecem, super recomendo, que é o Eduardo Bueno, que é gaúcho, Você que me indicou ele. o Peninha, ele tem um canal no YouTube. Ele é fanfarrônico, mas ele é legal, né? Nossa, demais, demais. E Eu gosto dele. um cara de um conhecimento histórico também bem significativo, assim, sabe? E Ele tem ele um tem livro uma sobre banheiro, né? Ele fala muito sobre negro também, né? Ele tem um livro sobre os muito, banheiros, né? Ele tem um livro muito. sobre a questão sanitária, né? No Brasil, que sempre foi muito marcante, que é o hábito negro que a gente tem, diga-se de passagem, hein? Esse Os nosso hábito vídeos de do limpeza, de YouTube banho, dele são muito bons. é. Olha aí, pois é, um bom exemplo. Enfim, aí o Eduardo Bueno tem uma frase muito icônica, né? Não sei se é exatamente dele, mas eu ouvi por meio dele, que é que um povo que não conhece sua história está fadado a repeti-la. E a história narrada nesta desgraça deste livro, eu não quero repetir. Não quero fazer parte, entendeu? Então, assim, Estamos tentando aqui. pois é. Então, assim, é só manifestar o meu desconforto histórico, científico e pragmático em relação a tudo que eu li nesta porra, entendeu? Porque, assim, eu fico profundamente xingado vendo essas merdas dessas teorias. Como é que o ser humano conseguiu pensar essa desgraça, mano? E tudo bem, hoje, fruto de muita desmistificação diálogo, e mais ciência, e mais, e que bom, né? Em tese, algumas coisas já foram desconstruídas, apesar de que o resgate histórico, às vezes, ainda acontece.
E aí eu vou deixar outra provocação, que é desgraçada, já anuncio, de que o nosso governo atual, esta república instaurada, resgata muito, porra, preceitos lombrosianos, velho. Total. Entendeu? Então vamos se fuder, cara. É assim, não tem como. Cara. O maluco escreveu essa porra. Eu tenho que explicar isso pro meu pai de vez em quando. O cara escreveu essa merda no século XIX. São 200 anos que separam a teoria. Tudo bem, existe um livro físico, você vai lá, lê, você até tenta entender alguma coisa, mas chega! Deu! Entendeu? Não faz o menor puto sentido você perpetuar uma coisa que já mostrou que o fruto é ruim. Porque não é mais pautado, porra, na liberdade, igualdade, fraternidade, o caramba. Então, assim, me incomoda, só para dizer que... Porra, que merda, bicho. A gente estuda tanto essas porra, tenta fazer um negócio um pouco, não diria melhor, mas... Eu vou dizer que é um monte de branco privilegiado falando, hein? Pois é, cara. Imagina, E né? ainda assim, Como é revoltante. Uhum. Eu fico puto quando usam a ciência pra fazer merda. Isso aí, com raça ou sem William, raça. deixa eu perguntar uma coisa, eu vou falar sobre uma percepção minha. Eu captei, e aí vai, já porque a gente, não sei se a gente tem todo o tempo do mundo, mas assim, eu captei alguma coisa de maniqueísta no seu discurso, quer dizer, esse povo que inventou essa história, Lombroso era um cara do mal, ou seja, ele é um cara de fins perversas que inventou uma tese perversa. Não Não sei né? se Lombroso, mas os seus intérpretes com certeza. Existe outra frase muito icônica que é muito atribuída, né, a escritores. Nietzsche falava muito isso. Eu sou responsável pelo que eu escrevo, não pelo que você entende, muito menos pela perpetuação social e histórica dessa mensagem, entendeu? Então, assim, vários outros teorias e coisa e tal foram usados para o mal. Einstein, que estudou tudo que a gente tanto cultua, fissão nuclear e o caramba, gerou Hiroshima e Nagasaki, entendeu? E ele ficou puto com isso também, porque o negócio científico, ele demorou um tempão para entender, para estudar, para cunhar e não sei mais o que, foi usado para o mal. Então, eu acho que o mal não é estritamente do cientista, e sim do desgraçado intérprete. E aí, esse intérprete, muito provavelmente, é o homem branco, em uma qualificação geral, genérica, entendeu? Então, assim, eu acho que o que me incomoda mais é a interpretação e a usabilidade, a má usabilidade do negócio que não necessariamente era mal. Porque Lombroso era um médico italiano do século XIX. Portanto, exercia medicina com o arcabouço teórico e prático e instrumental que ele tinha na época. E aí fez lá medida, antropometria e o caramba para naquela época fazer sentido. Hoje em dia a gente tem outras tecnologias. Mas o que mais me fode não é o aspecto médico da coisa. É o aspecto, aí vou juntar o direito, é o aspecto médico legal, entendeu? Era a interpretação legal, e as leis são feitas pelos homens para os homens, muitas vezes dos homens privilegiados para a rapa, né? Ainda, eu acho que até hoje temos resquício disso, apesar da democracia, pseudo-democracia, fins, outra discussão. Então, assim, o que fode é a medicina legal, apesar de eu gostar muito de estudar isso. Nessa parte do Lombroso, como você disse, eu gosto aí da antropologia criminal, realmente, o cara fez medicina. A cagada foi quando misturaram isso com lei. E aí atribuíram a um fenótipo um preceito negativo ratificado e endossado pela lei. Aí, meu amigo, desandou foi tudo. É isso que eu queria dizer. Difícil. Eu então vou perguntar. Pode falar, desculpa. Não, é que o William falando isso, na verdade, me levou a outro lugar, que é a questão da estatística. Porque assim, porque se você nunca estudou estatística, e aí, né? Para quem nunca estudou estatística, os números sempre parecem que dizem muita verdade. Mas a estatística nada é do que um recorte feito a partir de uma premissa. E ela chega onde você quiser. Então, tipo, se você consegue fazer uma pesquisa trazendo um recorte com base na sua premissa e chegar ao resultado que você quer.
né? Então, assim, fazer estatística nada mais é do que escolher um jeito de contar uma história. Muito bom. Perfeito. Existem livros sobre É. isso, né? É, É bem interessante. Aquele é o Andar do Bêbado, meio que fala sobre isso. e é isso, tipo, é você, né? Essas teorias também são a escolha de quem está no poder, de quem tem esse poder político, esse poder Perfeito. econômico, de Infelizmente. pegar e falar, eu quero contar essa história desse jeito, né? Que me favorece, obviamente, né? Então, vou trazer essa teoria, essa visão da ciência para justificar a minha posição, para justificar a manutenção das coisas ou a modificação, né? Das coisas pro que me favorece, né? E é hoje o que se faz muito com estatística, que as pessoas trazem números Muito. para justificar, né, uma narrativa, e muita gente consome isso sem pensar, porque, tipo, se você, né, você consegue, dá para justificar muita coisa usando dado estatístico que você cria a partir da sua premissa, né? Se você mudar a premissa, você muda o dado, né? E Sim. você chega em outro resultado. E não quer dizer que tá, e não quer dizer que você está alterando, né? No sentido de inventando. Exato. Falsificando o resultado. Não, o resultado ele é verdadeiro. É Exato. porque a premissa que você Eu partiu é vou puxar diferente, um né? gancho disso aí e vou dizer uma das pouquíssimas máximas de vida que eu carrego comigo, assim, depois de ter vivido esse tantinho que eu vivi. Uma delas é de que eu acho tudo muito relativo e pautado na relatividade das coisas, que não existe nem o bem nem o mal, é meio termo ali, existe relatividade, portanto. Existe uma frase de um poeta espanhol, que é o Ramón de Campoamor, que ele dizia que eis que neste mundo traidor não há verdade nem mentira, tudo depende da cor do cristal com que se mira. Eu adoro essa frase, cara, porque ela traduz muita coisa, entendeu? Então, assim, na estatística é um exemplo. Dependendo da perspectiva, do cristal que você põe entre você e os dados interpretados, você vai ter uma visão, entendeu? Então, assim, infelizmente, com a parte racial também é a mesma coisa, né? Então, Lígia, aproveitando o que você falou, já que alterando a premissa a gente chega num resultado diferente, a gente não está querendo dizer nem ouvir isso, de que só quem pensa diferente da gente é que altera, que parte de uma premissa, enfim, diferente da nossa. Talvez a gente possa até criticar a premissa, né? Mas nós também fazemos isso, né? Todos fazemos. Não existe estatística imparcial. Sim, Então, e esse livro também está cheio de número, né? Muito embora tenha muita sim. fofoca. E aí eu Nossa. pergunto para todos agora, o que é de criticável nesse livro? Agora, já que a gente já falou mais ou menos bem, se bem que o William não falou tão bem assim, mas já que a gente já falou bem, o que é de criticável nesse livro? O que ela fala que vocês discordaram? Talvez uma narrativa diferente do que a gente imaginava. Teve algo que vocês acharam assim Eu criticável? fiquei. Vou falar que eu terminei de ler o livro e falei, uai! Sabe por quê? Não sei por quê, não me perguntem por quê, mas eu, de algum jeito, achava que por ser um livro de antropologia, que iria ter uma descrição sobre quais raças ou quem que foram esses povos que vieram parar no Brasil? De onde eles vieram, entendeu? De que local da África, ou de que local, né, da Ásia, E isso não tem no livro. Aí eu terminei o livro e fiquei, Não, Cadê a mas parte da antropologia? Não vamos dizer quais são cadê as a parte características de da cada povo, não, não. foi antropologia? só fofoca política o tempo inteiro. Eu senti falta de uma parte mais antropológica, assim, nesse sentido, né, do lugar do ser, que não tem. Sim, Assim, para mim no livro ficou faltando um pouco. Ela vai muito com uma pegada histórica, isso. de resgate de pesquisa mesmo. Você vê que um trabalho de pesquisa é muito profundo, Porra, isso ela merece palmas, hein? O saco, mas paciência. eu senti falta da antropologia mesmo.
assim, pura, né? Para mim, ficou meio... Não ficou, não tem, assim. Não tem uma análise antropológica. Fala, William. Não, Tati, manda bala aí. Não, pode falar. Eu não sei, Vocês não não tenho querem assim, falar mal? Eu acho que eu já queimei. Não, assim, ó, eu não falaria mal do livro. Eu falei mal do desconforto que ele me causou, entendeu? O livro em si é muito bem redigido, ela merece todos os louros pela pesquisa, pela relevância social, histórica, inclusive contemporânea de toda essa discussão e tudo mais. Se eu ver ela na rua, vou tietar, entendeu? Mas, assim, no geral, achei muito legal. Eu achei ótimo ter imagens, gravuras, porque elas são, sim, significativas, exemplificativas e tal. Então, eu achei muito bom, assim, muito dado histórico, muita frase de efeito que eu gosto bastante em livro, porque, no fundo, a gente lembra da frase de efeito, entendeu? Então, assim, eu já estou me moldando aqui, me acostumando para escrever o meu livro aqui, e é cheio de frases de efeito para nego lembrar, entendeu? Qual é a linha de raciocínio. E então, assim, não tenho grandes críticas negativas a fazer o livro, muito pelo contrário. Tipografia ótima, é fácil de ler, é visual, tem gravura, confio na pesquisa, né? Eu acho que todos os dados que ela trouxe, eu acho que foram muito bem levantados e coisa e tal. Então, é um negócio que dá de confiar, né? Fonte bibliográfica e tudo mais. A gente não está falando sobre fake news e um artigo da internet publicado no Telegram pelo grupo Bolsonaro. Então, assim, são coisas diferentes. É importante a gente ter contato com esse tipo de material, até para a gente poder propulsionar essas, não exatamente as ideias narradas no livro, mas assim, entendeu, né? Sim, sim. Algo pautado nisso, algo com mais referência e tal, sem querer virar mimizento, como você falou, né? Ou exatamente um militante. Não seria o meu caso. Mas aquele negócio do diálogo interno, por exemplo, fruto de uma bibliografia externa, para mim foi importante. Foi bem importante. Tomar conhecimento e dar uma aprofundada, porque não, né, um negócio super bem feito e tal. Então, nesse ponto de vista, foi muito bom ler o livro, foi muito legal. Eu só estou dizendo assim que me causou desconforto, por exemplo, que eu gosto muito de museu, mas, porra, eu fiquei assim chateado com a história dos museus no Brasil. O que a gente concebe como museu, aqui foi uma putaria, mano. Os caras faziam o que queriam dentro desse troço. Era só conchavo político, burocracia, era só magnata branco mesmo. Contavam a história que queriam, escreviam sobre o que queriam, se respaldavam em coisa europeia e não conseguiam se desvencilhar disso nunca. Então, assim, porra, tudo que eu tanto gosto, tanto cultuo e lá acho bonito e tudo mais, porra, me gerou um sentimento negativo, entendeu? Saber, assim, dos primórdios e tudo mais. A mesma coisa em relação às faculdades. Ah, faculdade de Direito da USP, um monte de coisa ruim saiu de lá, como o Eric já disse. Faculdade de Medicina, ah, meu Deus, agora fazemos medicina no Brasil. Porra, medicina lombrosiana, medicina, sabe, de etiquetamento, porra, sabe? O desconforto vem daí e não exatamente do livro em Dela, si. né? Não, muito pelo contrário. Realidade que a gente talvez não quisesse enfrentar, né? Tipo isso. Tati. Eu acho que quando eu sugeri o livro, eu não estava com nenhuma expectativa assim, sobre o que veria, e como eu já falei no começo, eu gostei muito dele porque ele traça essa questão do estrutural, né? Como que foi se delineando estruturalmente. Muito bom, né? Muitas questões que hoje a gente, né? Hoje a gente conversa, está tentando desconstruir, mas por muito tempo foi muito enraizada, né? E da onde surgiu isso, né? E o livro ele traz muito com todos esses estudos que ela faz. A questão do museu que o William falou, eu já vi de outra forma, eu achei até interessante. Eu gosto muito de museu também, sou apaixonada pelo MASP, tatuaria o MASP, porque é uma arquitetura assim, foda, é muito bom.
E eu já acho que a gente consegue olhar de uma forma, de uma outra perspectiva, né? E a gente pode ressignificar as coisas. Eu acho que até hoje tem uma articulação política necessária para criar. O próprio MASP teve com o Assis Chateaubriand na época, mas a gente pode ter uma outra visão e ressignificar algumas coisas. Então, eu acho que ela traz algo necessário. É como se a gente olhasse o nosso gene. Por que a gente é assim, né? Vamos tentar ver ali da onde veio, por que tem certas tradições, culturas, racismo. E a partir daqui a gente tenta desconstruir e olhar de uma forma diferente. Então, eu realmente não consigo. Eu acho que em alguns momentos essa questão da pesquisa me deixou um pouco cansada. Eu tive que parar um pouco. Eu falei, nossa, eu não aguento mais de ouvir tantos nomes e tantas datas. Então, eu parei várias vezes. Mas tirando isso, que, enfim, a questão da minha concentração, não é uma questão de crítica ao livro, né, que é ótimo, eu acho que não tem nenhum ponto, assim, que, nossa, queria mais isso, queria mais aquilo, para mim. Não, eu também achei que ele é perfeito do jeito que ele é, entendeu? Trazendo todos esses dados, toda essa bibliografia, toda essa carga. Poxa, quantas revistas essa mulher não revisitou? E qual o estado dessas revistas? Aonde elas estão? Elas são físicas? Sabe aquele negócio de você manusear livro com luva de pelica, porque o negócio foi escrito em 1800, e sei mais o quê. Então, assim, que remonte, sabe? Que negócio legal, que carga maneira. E um livro relativamente barato, que você pega e tem acesso a tudo isso. E aí, repito, de novo, o povo que não conhece a história está fadado a repeti-la. E aí eu concordo muito com a Tati falou, assim. Eu gosto do museu e tal, mas me causou um pouco de aflição a origem histórica de algumas coisas, sabe? Mas por que não ressignificar? Mas para ressignificar você tem que conhecer primeiro, né? Então, assim, eu acho que nesse sentido foi muito bom. Foi muito massa. Qual que é a sua crítica? Ah, não, eu falei porque tinha que falar, né? Eu acho ela uma lindeza, assim. Eu acho a Lilia Sparks, assim. Eu gosto de conhecer as pessoas, sabe? Dá para conhecer a pessoa pelo que ela escreve, mas assim, é bom saber de onde é de onde é que ela vem. Isso diz muito sobre o que é que ela quer falar, né? Então, eu gosto de ouvir entrevista, eu gosto de ouvir entrevista sobre, enfim, características pessoais, como é que foi a vida dela, o que ela fez. Ela é uma lindeza, assim. Eu acho que todo mundo que manifesta alguma resistência, e eu acho que isso que a gente está fazendo agora nesse momento é resistência. Todo mundo que manifesta alguma resistência é ótimo. E a cada vez, eu li isso hoje, né? A cada vez, mais ou menos isso, a cada vez que o negro está presente num espaço de poder, está representado, todos os negros ganham um pouco. Isso vale para tudo, né? Para mulheres também. Sim. Então, enfim, é excelente. E já que a gente já são 10, tenho 2 crianças, eu havia combinado da gente dar indicações de culturais, livro, a Tati já falou uma coisa, livro, série, se tiver a ver com racismo, melhor, né? Então, sigam aí, quem quer falar primeiro? Eu quero anotar. Você quer anotar? Ó, eu voltei da Bahia ontem. A Bahia? Da Bahia. E aí eu trouxe da Bahia esse livro aqui, que eu não sei se vocês vão conseguir ver. Tu tá com o fundo ofuscado, e aí quando se aproxima não dá de enxergar. Ai, gente. Tem que tirar o... Péssimo. Não sei como é que eu tiro agora isso. Na câmera, onde tem stop video, tem uma setinha. Mas você pode estar falando também o nome. Posso estar falando. Ele chama bem Lendas legal, Africanas dos Orixás. Eita, que legal. Saiu. Foi. Boa. Ai, que legal. Sabe que eu não sabia? Eu descobri essa história com uma colega baiana do Ministério Público. Ela me contou, eu não sabia dessa história, no livro acho que ela comenta isso também, dessas relações entre que os santos dos orixás eram cultuados, né, com nomes parecidos. Sincretismo religioso. Isso é maravilhoso, né? É genial. Gente, isso é genial. E aí eu tenho uma colega da Defensoria que né, assim, ela sabe tudo dessas questões de orixás, tal, ela frequenta terreiro, enfim. E ela e o marido dela são pessoas, assim, muito maravilhosas. E aí o marido dela, há muito tempo, tinha me indicado ler esse livro para conhecer um pouco sobre
mitologia africana. Porque, assim, por incrível que pareça, eu sei tudo de mitologia grega. Mas eu nunca- Romana e tal, portanto branca, em sua maioria. Eu nunca estudei Africana, mitologia realmente. africana, né? E é uma coisa que a gente tem muito preconceito. Muito. É um preconceito que a gente aprende a ter, né? Você aprende a ter medo, porque minha Do que família é você não católica. conhece, né? Minha família é católica, sempre foi, né? Então, assim, sempre existe uma aversão muito grande a candomblé ou qualquer outra religião de matriz africana. E aí você aprendeu a ter medo daquilo e a não conhecer. Então, eu nunca conheci, Justo. né? E aí, conversando com esses meus amigos, aí eles começam a contar as histórias mesmo. E aí você percebe que, assim, é uma mitologia muito cheia de história. Inclusive, contos e lendas. E é muito interessante, assim, né? Como essas histórias, elas vão sendo contadas de geração em geração, passadas de geração em geração. E esse livro, ele é um livro escrito pelo Pierre Verger, com ilustrações do Caribé. O Pierre Verger é francês. Estava até explicando isso para o William hoje. Viveu muito tempo na terra dos Iorubás, na África e aqui no Brasil, né, em alguns locais. E ele é muito importante para o candomblé, porque ele conseguiu sistematizar muita coisa da cultura que os próprios iorubás não tinham o costume de fazer. Então, eles não tinham esse costume de ficar escrevendo as lendas deles. Aí você perde isso com o tempo, né? Porque a cultura que não é escrita, se não é repetida muito constantemente, ela vai se perdendo, né? Então, ele é bem importante, né? E ele Ai, meu Deus. Ele foi introduzido há muito tempo no candomblé também, né? Então ele é reconhecido, né, dentro da cultura. Mas ele é bem importante porque ele fez isso, ele sentou e escreveu, né? Sentou junto com os badalaôs, que são quase que equiparativamente ministros para quem é do catolicismo. E foi escrevendo as lendas para poder guardar essa memória, né, dessa religião, dessa cultura, para a eternidade, assim. E aí eu comecei a ler esses dias e estou aqui encantada, porque é mó legal. Tem umas histórias bem legais. Eu vou ler também. Repete o nome, Lígia, por favor. Lendas Africanas dos Orixás. Maravilha. Manda no grupo pra gente também. Mando, vou mandar o link. Tati? Eu acho que já foi, não? Não Você foi a mostra. mandou... Aquela série, Eu eu acho. mandei. Tá acontecendo a Mostra Internacional de Cinema aqui em São Paulo, que tem muita coisa bacana acontecendo, porque é como se fosse tipo, tem cinema de pequenos países, teatro, desculpa. Mostra Internacional de Teatro. Teatro de pequenos países, assim, que às vezes não tem patrocínio nenhum e eles estão aí mostrando toda a cultura, né, o esforço, enfim. E tem muita coisa legal rolando. Além disso, aí tem o estádio que a gente estava falando no começo, que, enfim, eu nem vou falar dele porque não tem mais ingressos, mas eu que tentei ir, mas não rolou. Eu não sei, lendo esse livro, me veio 2 livros na cabeça, que são livros muito pequenininhos e muito fáceis de ler, que é o da Djamila Ribeiro, O Pequeno Manual Antirracista. Me veio muito ela na cabeça quando no finalzinho, ela fala do Gilberto Freire, porque eu nunca tinha parado para pensar nisso, até eu ler esse livro da Djamila, que a questão da miscigenação no Gilberto Freire, ela foi muito romantizada, né? Como algo muito natural no Brasil, porque o moreno, o mulato, né? Que essa expressão por si só já é muito, muito racista, mas ele é muito bom, é da cultura, olha que legal. E a Djamila foi a primeira que lançou luz assim e falou: não, na verdade é produto de um estupro, né, institucional, e a miscigenação ela foi algo forçado, não foi nada natural, não foi nada romantizado.
E a Lília, ela fala disso o tempo todo de forma indireta, mas no finalzinho ela pincela isso. Me veio esse livro dela, então fica aqui a minha dica. Não sei se vocês já leram, mas é super fininho, é super gostoso de ler. Só um parêntese, Tati. Tem entrevista da Lily Schwartz com a Djamila. 2. Com a Djamila, E que é animal. fantástico. Vale muito a pena. Nossa, deve ser um entrecruzamento de É, conhecimentos aí bem legal. tem 2. Nossa, muito legal, vou procurar mesmo. E o outro livro que me veio também é quando essa teoria da etnologia social que entende que a civilização tecnológica branca, como o paradigma eurocêntrico, né, é o fim de todos os povos. Então tá tudo bem os indígenas estarem lá cultivando as plantas. Me veio muito o Ailton Krenak na cabeça. E esse Esse cara é outro livro maravilhoso. Legal demais. então vocês já devem ter lido, mas me veio esse pequenininho dele, Eu que não eu li li também ainda, há também um não li tempo. mas... É muito bom, é super fininho, tá vendo? Massa. E ideias para adiar o fim do mundo. Porque é exatamente isso que ele fala. Eu vou Assim, ler, ele vou ler. dialoga muito com essa questão dessa corrente científica, né, da época. Então, essas são as minhas indicações. Gente, eu vou tentar não explicar muito, porque eu estou indicando, porque eu tenho várias indicações na série dos livros pequenos, igual a Tati falou. Vocês estão conseguindo ver? Uhum. Sim. Racismo estrutural, sim. O Silvio Super Almeida, foda, cara. eu acho assim, quando se fala em racismo estrutural no Brasil, se fala em Silvio Almeida, professor de Harvard e tal, Ele é entrevistas bem com ele, foda, 1 né? milhão no YouTube, ele é muito legal, ele é muito inteligente. Muito. Essa série, eu tenho mais alguns livros, estava procurando aqui, mas não achei. Quem coordena é a Djamila Ribeiro também, Feminismos Plurais, todos os livros que eu já li agora, tem Feminismo Recreativo, desculpa, Racismo Recreativo, então tem uma série de livros, todos muito legais. O que eu indiquei no começo, Gessa Souza, Classe Média no Espelho, quem quer entender tudo, inclusive na minha leitura, né? Racismo, esse livro é genial. Esse livro é o segundo mais famoso dele, o mais famoso de todos, me fugiu o nome agora, mas vale. A Elite do Atraso, tem escrito aqui também. Muito fantástico, fala muito sobre esse domínio da ciência, como as ideias foram passadas. Esse aqui eu vou indicar por indicar, mas acho que vocês já leram todos. A nova trilogia do Laurentino Gomes, Escravidão. Não. Os primeiros, assim, o 1808, para mim, é o livro mais fantástico de todos. Os 3, eu li os 3 primeiros. Esse aqui é o primeiro, já saiu o segundo, acho que vai sair o terceiro. Não tem nada em português que relate de uma forma legal a África melhor do que esse livro. Porque tem muito livro cabeçudo, né? Pesquisas históricas. E aí é meio cabeçudão, meio chatão de ler. Esse livro é muito bom de ler, ele vai para a África, ele conversa com a galera. Porém, Laurentino Gomes é um homem branco, né? Então, assim... Mas E eu minha gosto dele, ele indicação escreve de um jeito principal, porque eu gosto interessante. muito de filme, livro e tal, minha indicação, enfim, tem todo mundo viu também Os Olhos que Condenam também, né, que é de um instituto lá no Central Park, também fantástico. Mas a minha indicação principal, se eu tivesse que dar uma só sobre racismo, um filme que eu veria 10 vezes seguidas, chama Free, tá no YouTube, Free Angela Davis, Liberte Angela Davis, tudo que tem, assim, é muito genial sobre racismo, sobre feminismo, as duas coisas. Angela Davis é genial, fala da história dos Panteras Negras, da ligação dela com os Panteras Negras, tempo que ela ficou presa, e assim, aparece ela falando, hoje em dia, ela é uma lindona desde sempre, assim, até hoje já a senhora, ela é maravilhosa no que ela fala. Free Angela Davis, muito legal. Muito boas Galera, referências. gostei demais do nosso encontro, mais uma vez. Acho que falta eu, né? Desculpa, Falta amigo. tu. Vou dar uma referência breve Não, e mas assim, é isso. Agora, indiretamente... como é que chama? Uma cultura do cancelamento com você agora. Foi. Homem tem que acabar com branco. isso daí. Cara, curiosamente, eu vou indicar um negócio assim que, em tese, não teria nada a ver. Mas eu vou explicar o porquê se relaciona. Ou o porquê eu acho que se relaciona, e depois vocês tirem suas conclusões, se vocês ainda não tiverem visto, né? Eu assisti recentemente, nunca fui de assistir,
o tal do Flow Podcast, que inclusive foi condenado aí, né, por falar coisa eugenista, né? Aí ficou, Esse cara é um saiu. babaca, velho. Pois Desculpa saiu e ficou só o Igor, né? Que era o outro host lá e tal. Sim. E aí o cara teve uma ideia de branding, marketing e afins genial, que é trazer pessoas que realmente entendam, estejam estudando, desenvolvendo determinado assunto, seja esse assunto qual for. E aí, o único que eu já assisti deles e coisa e tal, que o YouTube me indicou, é de um sujeito chamado Miguel Nicoleles. Porra! Não sei se vocês já ouviram falar do Miguel Ele é genial, Nicoleles. esse cara. Porra! Sou mega fã dele há muito tempo. Boom! Blow my mind, assim. Por quê? Ele é o genial. Miguel Nicoleles é um gênio, na essência etimológica da palavra. Isso, exatamente. E é brasileiro, mestiço, portanto, que saiu do nosso país e foi estudar fora, fez mestrado, doutorado, tudo fora, teve que encarar toda a parada que é ser de fora nos Estados Unidos, que é ser o brasileiro inferior e coisa e tal, e ele narra um pouco disso. Cara, e é um maluco excepcional, muito gostoso de você ouvir ele falar, apesar dele ser um senhorzinho branco. De meia idade, mas um cara muito tranquilo, de um arcabouço. Ele é neurocientista e neurocirurgião. Essa é a pegada dele. Só que a ciência dele transcendeu a mera medicina, e aí de uma forma positiva. Ele ajuda as pessoas ele ficou famoso, por assim dizer, em 2014, quando teve a Copa no Brasil, e teve aquele primeiro chute inicial na bola lá, com o exoesqueleto, que o cara era tetraplégico, ele colocou o exoesqueleto no cara e o cara coordenou só com a vontade da mente o exoesqueleto e tal. Essa é a pesquisa dele, em suma. Ele estuda o cérebro humano. E por que eu digo que isso se relaciona com isso que a gente falou, raça e tudo mais? Tá, o cara é mestiço, isso aí já tem um ponto. Mas, assim, ele desenvolve um conceito, então não é exatamente a teoria lá, fazer as coisas se mexerem com exoesqueleto e pesquisa e tudo mais, é um conceito mais geral, que ele chama de BrainNet, a conexão dos cérebros. E essa porra me intriga de um jeito absurdo há muito, muito, muito tempo, e eu só não sabia que tinha esse nome. E ele desenvolveu esse nome. Que é como nós, seres humanos, de uma forma geral, enquanto espécie, fazemos interconexões cerebrais de vontade, tudo mais, para fazer o que fazemos. Inclusive o racismo. Inclusive, entendeu? Inclusive guerra. Como é que a gente se organiza e por que a gente se organiza do jeito que a gente se organiza, a ponto de gerar coisa boa, ciência boa, que faz quem não podia andar com base na empatia, que a Tati falou lá no início, nasceu, não pode andar, desenvolve toda uma teoria, medicina, para fazer o cara andar assim. Vai andar que nem os outros, entendeu? A teoria, o estudo dele é pautado nisso. Mas como é que a gente também se organiza para fazer muita merda? Guerra Rússia e na Ucrânia, guerra do Vietnã, cagar para quem morre de fome na África. Como é que a gente se organiza mentalmente? A teoria dele, essa BrainNet, fala sobre a conexão dos cérebros. O ser humano não faz nada sozinho, né? Então, assim, a gente faz isso coletivamente. O racismo não existe sozinho, só eu desenvolvendo. Não, ele existe porque ele é uma crença social, difundida, perpetrada, enfim. Então, assim, aí ele explica um pouco sobre tudo isso de um jeito muito soft, muito tranquilo, e, infelizmente, fica aí a indicação do podcast Flow para assistir. Infelizmente, com esse cara especificamente. Eu gostei muito da indicação, mas na edição episódio. eu vou tirar, tá? Sua indicação. Quando for na edição, porque... Mas, assim, não, tô brincando. Cara, e assim, tá, se não for o Flow, porque é o Flow, assim, ele tem milhares de outras entrevistas em outros lugares, com outras pessoas e coisa e tal, que ele vai desenvolver mais ou menos os mesmos conceitos, mas eu super recomendo, porque assim, isso se relaciona com um tema, aí é minha outra indicação, mas eu acho que todo mundo já leu, que é o Sapiens, do Harari, que é outro cara, historiador, genial. Fala bastante coisa interessante, que é o imaginário coletivo. Esse conceito é outra coisa que também explode a minha mente, assim. É o imaginário coletivo, é o poder da crença.
como o ser humano acredita nas coisas e faz o que faz, sabe? O dinheiro só é dinheiro, só tem valor porque a gente acredita que ele tem valor, a gente dá credibilidade, coisa e tal. O racismo só é racismo porque a gente acredita e perpetua esse valor e tudo mais, entendeu? Ele fala, né, William, que o dinheiro é um sistema de crenças, né? Exato. É uma religião como e qualquer assim outra. como o dinheiro, exemplificativamente, total. Teve um país que ele cita lá, da Ásia, coisa e tal, que da noite pro dia o dinheiro que era dinheiro, papel, perdeu o valor, não vale mais nada. Foda-se se você tinha dinheiro. Acabou. Agora é outra moeda, outra lógica, outro raciocínio, coisa e tal. Então, assim, o poder da crença, não o poder da crença do coach lá, pense que você vai emagrecer, você vai... Não, o poder da crença coletivo, entendeu? E aí, usando o termo mais acertado que o Harari usa no livro, o imaginário coletivo. Cara, o racismo... Pode, assim, parecer que não tem nada a ver, né? Mas a pauta racista e coisa e tal só existe porque o desgraçado do imaginário coletivo ainda, permite essa merda, sabe? Então, assim, o imaginário coletivo, a BrainNet e o poder da crença, de certa forma, me parecem estar relacionados com tudo isso que a gente discutiu em relação à raça, eugenia, racismo e tal. Então, ficam essas as minhas indicações. Maravilha. Acabei de encomendar na Amazon Cosmos, do Carl Sagan. Boa. Vamos encomendar por aqui também. Desafio, lá, né? gente. Porque é física Desafio. agora, né? Eu adoro ele e tal. E como eu adoro os YouTubers, eu adoro o descendente dele, que é o Neil deGrasse Tyson. Sim, esse cara é maravilhoso, que é negro, inclusive, Olha um aí. expoente fudidíssimo da astronomia Astrofísica. mundial. Acho fantástico. Então, assim, o Abud, cara, tem que participar desse troço, porque é o cara que eu conheço, assim, no Brasil, que mais manja desse negócio. Ele veio nunca aqui... veio, né? Na outra ele não veio. Ele não participou ainda. Ele veio a Santos aqui recentemente, nos visitou, porque ele veio defender a pós-graduação dele na faculdade aqui de Santos, na Unisantos, em Direito Espacial. Ele é da primeira turma de Direito Espacial do Brasil. Entendeu? Então, assim, o moleque gosta muito desse troço. E aí eu falei para ele que era para ele indicar e vim desenvolver esse troço com a gente. Por quê? Entender o cosmos também ajuda, de certa forma, na perspectiva macro, entender depois o indivíduo, né? Me fazendo mais escala redutiva, pelo menos eu acredito um pouco nisso. Coisa que eu não conheço. Eu tenho focado muito mais na parte do indivíduo, alguma coisa social, esse livro é mais social, antropológico, mas a parte do todo e coisa e tal ainda está meio pendente. Vamos ver aí no Cosmos que a gente desenvolve alguma coisa. William, você falou de Santos, eu estava procurando um estúdio de música aqui em Mogi, não relacionado. Nesse estúdio que eu fui, eeles fazem gravação de podcast, com aquela mesinha, tudo igual ao seu querido Flow. Meu querido, não. Tem até canequinha assim, ó, com o nome. Não tolero. Não tolero. É o próximo passo, gente. Próximo passo. Eu acho uma boa, hein? Eu acho uma boa. E pela primeira vez um podcast com 4 hosts, hein? Assim que é bom. Pra gente quebrar... Também acho. 2 homens e 2 mulheres. Agora falta a gente colocar 2 negros, 2 asiáticos também. 2 cachorros, 2 gatos. 2 asiáticos eu arranjo. Rapidinho. Galera, fiquei felicíssimo, foi muito legal. Show, galera. Muito bom. Eu também, gente. Depois se eu conseguir esse negócio e publicar, eu aviso vocês. Se eu tiver bom. Beleza. É bom, ficam os agradecimentos públicos, mais uma vez, no sentido de dizer que, se não fosse esse grupo, se não fosse a indicação da Tati, sozinho eu não teria chegado nesse livro, e eu tenho a plenitude, assim, de dizer isso abertamente. Eu adoro racismo, eu adoro racismo, também não conhecia, foi ótimo. Não teria chegado sozinho, não teria me dedicado à lei, coisa e tal, mas foi muito importante, portanto, e, agregou positivamente, né? Obrigado aí por toda essa experiência. Esse grupo é ótimo, e, assim, a palavra é desconstrução, vamos aqui aprendendo um com o outro. Bom. E estamos caminhando bem, tô gostando. É isso. Gratidão. Hashtag gratidão. Hashtag gratidão. É isso mesmo. Discurso coach. É isso aí. Beijo, gente. Boa noite para todos. Um dia eu vou indicar o livro de coach aqui, vocês vão ver só.
Falou, galera. Boa Beijo, noite. gente. Tchau, gente. Tchau, tchau.